Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, sabe? Tomara que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo. Então, estamos aqui já postos, não é? Apostos nesta sexta-feira, não é isso? Sexta-feira estamos aqui com mais um programa ao vivo para você e com você na sua TV Pantanal, canal 22. São 7h30 em ponto. Opinião está começando. Estou olhando aqui, colocando no silencioso, que ele vive apitando bem na hora que eu estou justamente no ar, né? Então, nesse 19 de dezembro, estamos aqui ao vivo com o nosso programa Opinião na TV Pantanal. O senador Wellington Fagundes, pelo que conversamos por telefone, deve estar chegando aqui nos próximos minutos para nos conceder uma entrevista ao vivo no Wellington, no PL, não é? Para falarmos sobre o PL, sobre a atuação dele, eleições 2026. O Wellington colocou o nome aí para disputar o governo. Será que dessa vez vai? Será que vai recuar? Será que não? Será que sim? Enfim, e as coisas também de Brasília, com o nosso senador liberal Wellington Fagundes, já aqui com a gente ao vivo no programa Opinião, tá certo? E então, é isso. Fique bem à vontade, caso você queira participar conosco, interagir com a gente, 99932-2529 é o WhatsApp na sua TV Pantanal, o WhatsApp aqui para você, no Opinião, dar os seus pitacos, as suas intervenções, o seu modo de pensar, enfim, perguntas, sugestões, críticas, elogios, esteja bem à vontade. 99932-2529. Vai aparecer aí no rodapé para você, aí. Você vai poder falar conosco, mandando sua mensagem de texto. O senador Wellington Fagundes estará com a gente já para falarmos de política e outras cositas mais no Opinião desta noite. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Mais um final de semana, daqui a pouco final do ano. Esse é o penúltimo final de semana do ano, não é? Porque depois desse tem mais um só, que aí, quer dizer, e é o último antes do Natal, porque o Natal vai dar no meio da semana que vem, né? Exatamente. No meio da semana que vem, de 24 para 25, o grande momento, não é? Que a gente celebra, que é a entrada do dia do nascimento do Deus menino, Jesus Cristo, não é? Já que somos, apesar de sermos um país laico, a gente tem a maioria cristã. Eu, com muito orgulho, integro essa maioria cristã, não é? E isso, para mim, não é qualquer coisa, não, é muito. Para mim é muito. É a base que eu tenho, meu sustento, é o que me mantém de pé, mantém vivo e disposto e sempre com vitalidade, energia, alegria e muito amor para estar com você aqui ao vivo de segunda a sexta no programa Opinião, na sua TV Pantanal, canal 22. Analisando tudo, né, Lorenberg? Foi um ano até agora, não teve muita coisa assim, embora houve muitos acontecimentos, mas estamos encerrando um ano bem, especialmente nós aqui do Opinião, né? A gente está concluindo mais um ano. Mas concluindo de uma forma muito boa, viu, amigo? Muito boa mesmo. Nós ganhamos um pouco mais de telespectadores, sobretudo na cidade de Várzea Grande, em Cuiabá. Quer dizer, no Vale do Rio Cuiabá, nós ganhamos muita adesão ao nosso programa. Isso é muito bom para todos nós. E tem um lado que nos obriga a cada programa ser melhor do que fomos no programa anterior. É a nossa superação, é a nossa meta, buscar
que nem é um pouco diferente do que disse a Dilma, né? De chegar na meta, dobrar a meta. Mas a gente está aqui sempre com esse propósito de melhorarmos a cada dia, cada programa no seu canal 22. Estamos aqui aguardando o Wellington Fagundes, o Wellington Antônio Fagundes. Chegou, rapaz, ele chegou assim. Estou brincando, eu vi ele entrar por ali, nosso senador da República, Wellington Antônio. O Wellington Fagundes estava lá no grande acontecimento, talvez um dos grandes acontecimentos do ano aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, que é a entrega, a inauguração do glorioso, mais de 3 décadas parada, aquela obra lá, Hospital Central, com essa parceria com Albert Einstein, e não podia ser diferente. O senador Wellington esteve por lá, está vindo de lá agora, não é? E esse Hospital Central do estado de Mato Grosso, não é? Aqui na capital, merecendo aí essa conclusão de uma obra que, como eu disse, 34 anos estava aguardando aí. Estava parada, não aguardando, estava parada porque ninguém tinha tido a iniciativa de começar e terminar. E é isso que a atual gestão está entregando hoje, essa unidade que passa a operar como hospital de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde e também será administrada, como eu disse há pouco, pelo Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bom tê-lo aqui mais uma vez, viu? E já vou perguntando, rapaz, você esteve lá agora neste acontecimento, um dos grandes, se não o maior do ano, porque quem depende da saúde pública ou quem noticia que todos esses gargalos que há na saúde pública, não é? Que tanto dão dor de cabeça, afligem nossa população, nós, jornalistas, damos informações diretas de falta disso, falta daquilo, e esse hospital vem a contribuir significativamente. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco, com nossa audiência, as suas impressões sobre essa entrega, o senhor que esteve lá há pouco. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg, e a toda a população que nos assiste nesse momento. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, nesse momento. Eu ouvi até um discurso lá do Sérgio Ricardo, que ele dizia que é mais um milagre, né? Poder acordar e estar em vida. Então, a gente tem que sempre agradecer a Deus a oportunidade da vida, né? Então, esse hospital lá, como você colocou, foram 34 anos parado. Começou ainda com Júlio Campos, né? E depois ficou abandonado, vários governos não tomaram a decisão. Isso é muito ruim, né? E o Brasil é campeão de obras inacabadas. Hoje nós votamos o orçamento da União. Exatamente, eu mostrava, dizia lá no meu pronunciamento, eu sou membro titular da Comissão de Orçamentos, o único representante de Mato Grosso como membro titular da Comissão de Orçamento este ano, e também líder do Bloco Vanguarda, que é o PL Novo, representando na comissão. E lá eu dizia, infelizmente, professor Nuremberg, o Brasil hoje é campeão mundial de obras inacabadas. São mais de 11 mil obras inacabadas, sendo que 8 mil delas é na área de educação e saúde. E isso é que traz revolta à população, porque esse dinheiro público é o dinheiro do imposto de cada cidadão, né? Então, concluir uma obra não é mais, não é menos do que obrigação do gestor público. E no caso do Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, porque é um estado rico, né? Felizmente nós podemos nos orgulhar de dizer que Mato Grosso hoje é um estado rico, mas ontem também era, porque Deus já deu esse estado, né, com toda a sua riqueza natural, que inclusive foi explorado, né, muito. Vila Bela da Santíssima Trindade com a sua história, vieram para cá os bandeirantes, a busca do ouro, depois os nordestinos, né, a busca do garimpo de diamante, como meu pai, que veio da Bahia para cá a pé. Depois, essa transformação através dos sulistas, principalmente, né, que é o novo ouro, que é a soja. Eu estou vendo aqui até no fundo uma fotografia muito bonita aqui de uma produção de soja. Mas isso tudo foi construído na força do trabalho da nossa gente, da nossa história, dos africanos que para cá vieram,
de todas as nações, os indígenas que formam essa base. Então, quando não se conclui uma obra, deixa uma obra inacabada, é um desrespeito ao cidadão. E, claro, para estar lá, inaugurando essa obra, é um momento de felicidade de todos nós. E é por isso que eu afirmo aqui, né? O governo Mauro, ele foi de uma composição político-partidária. E que eu participei muito disso, porque quando foi da possibilidade da nova candidatura, o presidente Bolsonaro queria que eu fosse candidato. E eu disse a ele, olha, presidente, é melhor nós nos unirmos lá. Conversei muito com o presidente Valdemar, da Costa Neto, porque pintavam o Mauro como monstro, né? E, felizmente, conseguimos convencer o presidente Bolsonaro, o meu partido, e fizemos uma coligação, onde o Mauro foi vencedor no primeiro turno, onde eu também fui vencedor na reeleição, sendo o segundo mais votado do Mato Grosso, da história do Brasil, segundo mais votado do Brasil, e o presidente Bolsonaro também foi aqui em Mato Grosso, que ele teve a segunda maior votação proporcional do Brasil. Então, eu creio que concluir obras como essa é obrigação nossa. E aí, por exemplo, temos outra situação, que é o hospital universitário, que eu trabalhei com a Maria Lúcia Cavalli, lá atrás, conseguimos fazer um convênio com o Ministério da Saúde, não, com o Ministério da Educação, porque trata-se de um hospital universitário, e conseguimos, à época, um convênio com o governo do Estado, e transferimos para cá, do governo federal, 100 milhões de reais. Começou a obra, e depois, por denúncias, a obra ficou parada por muitos anos. Felizmente, estamos concluindo. E espero que seja concluída o mais rápido possível. Não vai dar para concluir, eu acredito que até o final do ano que vem, para funcionar, porque aí tem que equipar toda uma situação. Mas eu quero lembrar aqui também do Hospital Municipal de Cuiabá. Hospital Municipal e Pronto-Socorro, que a obra estava paralisada, e eu fui ao presidente Michel Temer e conversei com o presidente Michel Temer, junto com Blairo Maggi, à época, e o Manuel Pinheiro, que era o prefeito, e fizemos um desafio para o presidente, né, que era exatamente no programa Chave de Ouro. Chave de Ouro. E falamos ao presidente Michel, olha, nós conseguimos concluir essa obra sim, agora, em um ano, menos de um ano. O presidente até duvidou. Aí falou com o ministro da Saúde e não tinha recurso orçamentário. Aí eu falei com o ministro dos Transportes, que era do meu partido, né, e pedi a ele, vamos fazer uma transferência do Ministério do Transporte orçamentária. E o presidente Michel falou, mas isso é possível? É. E lá chamamos o ministro dos Transportes e conseguimos, no mesmo dia, fazer a transferência orçamentária, 100 milhões de reais. E conseguimos concluir também o Hospital e Pronto-Socorro Municipal. Também a mesma obra. No mesmo dia, falei, presidente, tem mais uma obra, que é a conclusão das obras da travessia urbana de Cuiabá. Mas tem o recurso? O Walter, que era o nosso ministro? Tem, presidente. Só falta a sua determinação. O presidente determinou, então foi liberado 170 milhões, 100 para o hospital e 70 para a conclusão das obras da travessia urbana de Cuiabá, que é ali no Distrito Industrial, aqueles viadutos. Ficou uma maravilha ali, melhorou muito. Então isso, Paulo, é articulação política. Por isso a experiência parlamentar que eu tenho ao longo desses anos, mas também a relação de procurar sempre ajudar. Eu sempre digo o seguinte, terminou a eleição, começa a outra. Mas é o seguinte, quem ganhou tem que ter mais humildade que quem perde. Porque quem ganhou tem a obrigação de responder o voto de confiança da população com trabalho. E não pode olhar a cor partidária, não pode ficar com picuinha. Por isso eu fico feliz de hoje estar lá com o governador Mauro e poder inaugurar esse hospital. Essa grande obra, né? Essa grandiosa e providencial obra, antes tarde do que mais tarde, né? Já dizia o poeta. Então, está entregue aí, bora torcer para uma boa administração. Albert Einstein tem referência e a gente espera que as coisas sejam amenizadas do ponto de vista dessa demanda da saúde pública aqui no estado de Mato Grosso. Isso é muito importante, Paulo, porque construir uma obra é um desafio, mas
manter a obra, o desafio é muito maior. Sim. Por isso que é importante o servidor público. Por isso que é importante o gestor público. Ninguém faz nada sozinho. Então, às vezes, as pessoas falam, o desafio de fazer uma obra é importante. Agora, fazer aquilo funcionar com humanismo é muito mais importante, principalmente no caso de um hospital, de uma creche, de uma escola. Isso que o senador está falando aqui é muito importante, que essa questão do servidor público, nossa, tudo parte dali. Você tendo o servidor público ali, de bem com a vida, se é que você me entende, disposto, trabalhando, convicto que seus direitos estão sendo respeitados, ele fica mais animado, ele fica mais disposto, não é? E o resultado vai refletir aonde? No atendimento a quem realmente procura. Então, essa atenção para com o servidor público, nossa, isso faz toda a diferença. Inclusive, eu quero parabenizar, Paulo, sabe por quê? Todo o projeto de remodelação desse hospital que estava parado foi feito pelos servidores públicos, Aí. da própria secretaria. Então, cada dia eu falo mais, temos que valorizar o servidor público. Servidor público bem capacitado, valorizado, Certeza. tem que ter resultado. Por isso, cumprir com a RGA é o mínimo que se faz. Um estado rico como Mato Grosso não tem o porquê dizer que não vai dar o reajuste da inflação que é o RGA para o servidor público. RGA e outras recomposições, aquilo que diz respeito a tudo que tem direito. Direito é direito, nego, não tem que queixar. Direito é direito, tem que se cumprir. Professor. Senador, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo conosco. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. E eu não canso de repetir, e o senhor já me ouviu falar isso muitas vezes, eu estou diante da maior liderança do PL no estado de Mato Grosso e uma das grandes lideranças políticas que o estado tem hoje. E sem falar da sua experiência, da sua vivência, sobretudo no parlamento, sobretudo no Congresso Nacional. Então, para nós aqui é uma alegria imensa, senador, contar com a sua presença. O senhor falava, logo quando o senhor estava respondendo, senador, o senhor falava exatamente da experiência que o senhor tem e que essa experiência conta muito para a articulação política e para trazer obras para o próprio Estado. E o senhor falou também do PL. Eu tenho aqui um trecho, senador, até aproveitando da sua vivência dentro do PL, e o senhor chegou a conviver com o fundador do PL, Álvaro Vale, no mandato de 1991 a 1994. Foi o último mandato de deputado federal do Álvaro Vale e que o senhor estava presente. Portanto, o senhor conviveu muito com ele. Eu tenho aqui um trecho da entrevista do fundador do PL, Álvaro Vale, pela primeira vez e a única vez que ele veio a Mato Grosso. Ele veio a Mato Grosso no dia 1º de maio de 1986, para estender os braços do partido. E nessa oportunidade ele deu uma entrevista para o jornal O Estado de Mato Grosso, no dia 2 de maio de 1986. Esse trecho, essa entrevista está na página 3 do jornal. Ele diz o seguinte, entre aspas, senador: aqueles que acreditaram e quiserem fazer política em um novo Brasil serão recebidos de braços abertos pelo novo partido. Porém, quem procura um partido para repetir velhos costumes e conchavos políticos não precisa nem pensar em se filiar, pois o Partido Liberal é uma agremiação livre e aberta, que não possui donos nem caciques e que não nasceu apenas para eleger um governador e um presidente da República. Prova disso é que a direção nacional já foi procurada por muitos deputados federais, estaduais e senadores que foram dissuadidos a se filiarem, uma vez que não há o menor interesse do PL em contar com velhas raposas nem corruptos. Fecham aspas. Senador, eu gostaria muito
um comentário do senhor a respeito desse trecho da entrevista do fundador do PL. O Wellington Fagundes vai comentar esse trecho da fala do Álvaro Vale após o intervalo comercial, porque se ele começar a falar agora, eu vou ter que cortá-lo para ir para o intervalo comercial. E eu não posso atrasar o intervalo comercial, porque o Dorideu é muito bravo, ele está bravo, fim de ano, mesmo fim de ano, então a gente tem que obedecer, pisar miudinho aqui, porque senão tem, daqui a pouco, né, Lorenberg? Aí a gente tem que... Vamos para o intervalo comercial, em 1 minuto e meio a gente retoma com a resposta aqui do Wellington Fagundes à pergunta deixada pelo professor Lorenberg. Um instante só. Voltemos aqui com o programa Opinião. Você falei que é rápido, rapaz. A gente está de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Hoje estamos aqui entrevistando o Wellington Fagundes. O Lorenberg deixou uma pergunta para o senador no bloco anterior. Antes a gente pedir para que ele responda, vamos ao GD, rapidão aí, só um trechozinho do que você tem no www.gazetadigital.com.br. O Congresso Nacional aprovou no último dia do Legislativo, né, dos trabalhos lá, o orçamento de 2026. Os gastos do próximo ano passam para adequações ao longo desta sexta-feira. No caso, passaram, né, por essas adequações ao longo dessa sexta-feira, dia 19, para incrementar aí os valores a emendas parlamentares. Olha, serão 61 bilhões para deputados e senadores em ano eleitoral. Para garantir o montante, parlamentares readequaram 11,5 bilhões de reais que antes estavam divididos entre o programa educacional Pé de Meia e também os gastos da Previdência. A ministra de Planejamento, Simone Tebet, chegou a ir ao Congresso em reunião com parlamentares para frear a manobra, mas sem sucesso. Olha, você quer saber mais detalhes sobre tudo isso que aconteceu hoje lá? Ferveu a coisa, porque é final de fechamento de ano, é sempre assim, não é? Dá um clique aí no GD, www.gazetadigital.com.br. O Wellington já deu uma pincelada sobre essas coisas aqui, mas a gente vai falar sobre isso de novo daqui a pouco, não antes sem que ele responda aquilo que provocou Lorenberg sobre Álvaro Vale no bloco anterior, por favor, senadora. Professor Lorenberg, foi exatamente nessa data que eu me filiei ao PL. E eu quero dizer que Álvaro Vale era um diplomata, né? E ele plantou um partido com valores. Ele dizia isso. E valores não envelhecem. Então, portanto, o Álvaro Vale, que era o homem da educação, que ele dizia que transformar o Brasil seria através da educação. O Brasil sempre foi um país de cultura, né? Da burocracia e toda uma história, né? E até da corrupção também. E Álvaro Vale era um homem incorruptível, um homem simples, mas altamente culto. E ele fazia essa provocação o tempo todo, né? Temos que investir na educação. A criança que tiver a oportunidade de um ensino de qualidade, uma atenção, e foi com ele que eu aprendi a diferença do papel da escola e do papel da família. O papel da escola é ensinar e o papel da família é educar. Por isso ele tinha essa preocupação também do envolvimento da família com a escola. E foi exatamente lá, vendo um pouco da história do Álvaro Vale, que eu apresentei um projeto de lei que está tramitando no Congresso, que é exatamente para que as nossas escolas possam funcionar também no final de semana. Coisa boa, Como rapaz. aqui o Abílio já começou, implantou aí em 2 escolas. Sabe por quê? Porque a escola, ela é ali um espaço democrático, um espaço
com um recurso público que o cidadão pagou imposto. Comunitário, Muitas escolas têm lá toda a infraestrutura, quadra coberta ou às vezes um ginásio de esporte, piscina e outras situações que podem muito valorizar a família. Então, por isso eu entendo que hoje que vivemos muitos problemas, inclusive pais com medo de levar os filhos para a escola por causa da segurança, né? Nós temos que integrar as escolas com a família, né? Por isso aquela associação de pais e mestres, né? Porque quando a família vai para dentro da escola, todo mundo valoriza mais. Então, eu espero, inclusive na lei que eu propus, com recurso do Fundeb, para que quem vai trabalhar no final de semana seja remunerado. E quem vai trabalhar será voluntário, não será obrigado. Mas é claro, se a pessoa ganhar, ele pode ir lá fazer o voluntarismo remunerado. E também, não só professores daquela escola, você pode levar um artista para tocar uma música, um pintor para ensinar as crianças, mobilizar ou seja, a cultura. Fazer o projeto de cultura, esporte, lazer, para integrar. Então, eu não posso concordar de ver tanto espaço público, às vezes, desperdiçado, parado, sendo que, às vezes, as crianças chegam no final de semana, não tem para onde ir. E, professor Leuneberg, um detalhe importante, grande parte das crianças que vão na escola hoje é pela merenda escolar, porque, às vezes, principalmente nas periferias, passam fome. E no Mato Grosso não é diferente. Mato Grosso tão rico como esse, por isso eu tenho falado muito dessa concentração de renda muito grande, um estado grandioso como Mato Grosso, onde a riqueza cada vez é maior, mas está indo para a mão de poucos. E aí, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é esse, de promover a verdadeira revolução social. Mato Grosso agora, esse novo governo vai ter que fazer isso. O Mauro tem sido um governo eficiente nas obras públicas. Inclusive, eu disse aqui já nesse programa, eu ajudei o Mauro. Aliás, nós apoiamos o Mauro e apoiamos até hoje, para fazer exatamente uma mudança, quase uma revolução que precisamos fazer na educação em Mato Grosso. Mato Grosso era o 22º, já melhorou os índices. E sabe como? Eu fui com o governador Mauro lá no Paulo Guedes, na época do Bolsonaro, para iniciar o empréstimo de 100 milhões de dólares para ser investido na educação de Mato Grosso. E eu, junto com Jaime Campos, aliás, o Jaime foi até o relator, aprovamos no Senado esse empréstimo. E hoje está melhorando e precisa melhorar muito mais. Então, Mato Grosso é um estado que a gente precisa, por isso eu falo, eu sou pré-candidato a governador. E como governador, se Deus me der essa oportunidade e o eleitor também, eu quero ser um governador humano, para olhar para as pessoas, claro, para promover o desenvolvimento, mas também para cuidar do social. Eu prometo que eu vou voltar a falar de proposituras, enfim, de ações e tudo mais, só que antes, já que o senhor meteu aí o pé na jaca, já começou a falar de política, da sua pré-candidatura, eu já vou emendar aqui, rapaz, olha só. Teve no passado não muito distante aí a definição, bateu o martelo, o glorioso Wellington Fagundes é o pré-candidato do partido ao governo do estado, não tem negócio de recuar nem nada. Eu falo isso porque, mas será que vai ser que nem da outra vez? Que ele... Não, a conversa que está interna no PL, ela é de rocha. E o cenário parece que está sorrindo para o Wellington aí. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, não é? Já que falamos de demandas, das suas pinceladas de compromissos aí também, como é que está essa conversa com o PL de Mato Grosso, como é que está a estruturação da pré-campanha? O senhor está viajando bastante já, enfim, como que vai ser isso agora e como que você vê esse cenário? Teremos daqui a pouco eleições gerais, no ano que vem, não é? Vamos escolher 2 senadores aí. Eu queria que o senhor desse uma avaliada nesse sentido. Olha, o que eu posso dizer é que está tudo harmônico. Agora que nós estamos lutando para ter uma unidade de 100% do PL, é natural isso. É natural que um partido, como diz o próprio nome, é um partido. E nós, como Álvaro Vale foi colocado aqui, construímos um partido liberal. Um partido de pessoas comprometidas com o desenvolvimento,
e um partido com direito ao contraditório, com liberdade das pessoas poderem falar, cada um colocar a sua ideia. E assim vem as fases. O Wellington, vocês conhecem, eu nunca dei um pé para trás. A minha sempre missão é ir para frente. Foi assim desde o começo da minha vida. E olha, há quanto tempo eu faço campanha? E para mim terminou uma campanha e começa outra. Para mim, eu gosto de política desde criança. É algo que eu faço como um sacerdócio. Eu adoro política. Eu adoro trabalhar. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto dos desafios. Por isso eu sou um municipalista convicto. Estou lá presente nas comunidades, né? E o PL é um partido eclético, com pessoas que pensam diferentes e que tem que ser assim. Então, agora a campanha eleitoral, elas é de fases, né? Eu vim aqui no seu programa, talvez há um ano atrás, né? Aquela época, claro, era normal, eu fiz aqui de público o convite para o Odílio Balbinotti filiar-se ao PL, para vir para cá para competir, para que a gente achasse o melhor candidato. E estamos construindo isso há muito tempo. Agora, hoje, a situação já está consolidada, tanto a nível nacional, como a nível local. Nacional, claro que nós queríamos que o presidente Bolsonaro fosse o nosso candidato a presidente. Estou lá, lutando, batendo, mas o próprio presidente Bolsonaro agora tomou uma decisão. Quem é o nosso candidato já oficial é Flávio Bolsonaro. Meu amigo, companheiro, senador da República. Eu convivi com o Bolsonaro 24 anos na Câmara dos Deputados. E agora convivo com o Flávio Bolsonaro há 8 anos. Eu sou líder do Bloco Vanguarda, PL Novo. Todas as terças-feiras nós nos reunimos para discutir a semana, as estratégias que vamos fazer. E essa semana foi mais uma delas, em que lá estivemos conversando muito sobre exatamente o projeto PL. E o projeto PL é Flávio Bolsonaro, 22, governador, presidente da República. E olha, já temos pesquisas de ontem, já publicada. O Flávio Bolsonaro, em Mato Grosso, ele dá quase 2-1 no Lula. Começou agora. Não é a nível nacional. Regional. É Mato Grosso. Outros estados da mesma forma. Então, hoje, nós já temos uma declaração agora. Quando eu vinha aqui para o programa, o Ciro Nogueira já disse, olha, está definido. Tarcísio, governador de São Paulo, será candidato à reeleição. E nós vamos apoiar Flávio Bolsonaro. Então, o PL está harmonizando, inclusive com os partidos que podem ser aliados. O chamado Centrão, inclusive, né? Que tava vários partidos, porque nós não temos espaço para conversar com a esquerda. Né? O PL é de direita. Nós somos um partido conservador. Claro que nós não queremos extremismo de nada. Nós queremos construir um Brasil para avançar. E, por isso, eu entendo que o Flávio Bolsonaro é o melhor candidato a presidente. Por quê? Porque ele é experiente, teve uma vida de parlamentar, né, foi vereador, tem toda uma vida, senador da República e outra coisa. Um homem calmo, um homem do diálogo. Então, eu creio que é a melhor escolha que o PL poderia ter. E aí, mais uma vez, o presidente Bolsonaro toma uma decisão que eu acho que é a mais acertada. Por isso eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro, inclusive também, isso é outra coisa que é importante falar aqui. Nós votamos a dosimetria. Eu ia falar sobre isso já. Então pode deixar, eu falo quando você falar. Está aqui notadinha. Você acha que eu deixar de falar de dosimetria, rapaz? O assunto que está borbulhando por lá. Ou seja, pelo que disse aqui o Wellington, pelo que a gente está lendo e vendo e assistindo na TV, nas mídias aí, haverá Bolsonaro na cédula, não é, de votar. Eu falando de cédula, rapaz, não existe mais cédula, né? Haverá... O 22. Haverá... Não, parece que haverá Bolsonaro, porque o filho também tem nome de Bolsonaro, né? Assim, toda a campanha será desenvolvida, é Flávio Bolsonaro. Exatamente. Olha só, professor Lorenberg. Senador, aproveitando exatamente a parte primeira da resposta que o senhor deu, que o senhor falava do PL e tal, PL regional, com toda a experiência, com todo o conhecimento que o senhor tem, senador,
O PL regional, o PL Mato Grossense, está caminhando para uma chapa pura, porque, veja, o senhor será candidato a governo do Estado. O deputado federal José Medeiros a senador. O PL está caminhando em uma chapa pura ou há negociação em torno de tudo isso para juntar outros partidos? Professor Nuremberg e todos que nos assistem. A política e a campanha ela tem as suas fases, né? Então, agora o PL definiu. Nacionalmente, nós temos um candidato a presidente que é o nosso companheiro Flávio Bolsonaro. Aqui no Mato Grosso, também da mesma forma, nós definimos, né, o PL, e eu fico feliz, agradeço ao presidente Valdemar da Costa Neto, ao presidente Bolsonaro, ao nosso líder Rogério Marinho e ao Portinho, que é líder do PL lá no Senado, a todos os companheiros do PL. Né? E aqui do Mato Grosso, ao nosso presidente Ananias, ao secretário-geral José Márcio Guedes, aos deputados do PL, aos companheiros prefeitos do PL, e agora, então, com isso, nós temos a definição. O Wellington, pré-candidato a governador, e José Medeiros também pré-candidato. Agora, vai vir a fase dos novos entendimentos. Como eu disse agora, hoje, acabou de ter uma definição nacional, né, do apoio ao Flávio Bolsonaro pelo Tarcísio, que é o governador de São Paulo. E assim, outros partidos que lá estavam também, outros partidos presentes. Então, aqui no Mato Grosso também nós começaremos os entendimentos. Né? Termina agora o Natal, né, o Ano Novo, dia 2 de janeiro começa as conversações com outros partidos. Esses outros partidos podem compor, você está dizendo que o Medeiros está, beleza, já é considerado como o nome para o Senado. Aí você falou, agora, tem o pessoal chegando aí. Teve a manifestação do Ciro, teve a manifestação do prefeito, do governador de São Paulo, quer dizer, há que se compor. Vai chegar uma hora, vai ter que compor. Não necessariamente a nacional tem que reproduzir nos estados. Cada estado pode ter uma situação diferente, né? E é importante dizer para a população que não tem coligação na proporcional, para deputado e estadual e federal. Tem composição para senador e para governador e presidente da República. E não é obrigado a reproduzir a mesma situação nacional. Não é vertical, né? Aqui, não é verticalizado. Então, aqui no Mato Grosso, nós vamos conversar, mas na mesma linha nacional. Nada de conversa com o partido de esquerda. Nós vamos conversar com as linhas que compõem a mesma linha do PL, que é conservador, que é desenvolvimentista, que é de direita. Então, aqui no Mato Grosso, nós vamos conversar com todos os partidos que têm a mesma linha do nacional, né? Não reproduzindo necessariamente, mas o que for no nacional poderá acontecer aqui no estadual. Quer emendar, Lorenberg, sobre isso aqui? Porque eu tenho... Então, portanto, não pretendemos ter chapa pura. Nós queremos fazer coligação. Se possível, temos aí a vaga de vice-governador, teremos a vaga de 2 suplentes de senador e ainda a possibilidade de compor com um candidato a senador de outra agremiação ou de outra coligação. Eu queria que o senhor desse uma resposta mais breve para essa pergunta que eu vou fazer aqui agora, porque eu preciso ir para o intervalo daqui a pouco, após essa resposta. Esse cenário que se apresenta agora, senador, para quem vai disputar o governo do Estado, que é o seu caso, sua pretensão é essa, essa questão das pesquisas que têm aparecido até agora, quando eu falei que a oportunidade está sorrindo para o senhor, é isso, baseado nisso, inclusive apontando o senhor na liderança, né? O senhor acha que isso é definidor para que as coisas se engrenem no sentido positivo para que haja êxito lá no final? Sim, ele é importante. E olha, está aí muito claro, todas as pesquisas feitas até agora confirmam o nome do senador Wellington Fagundes como o primeiro. Inclusive, a pesquisa agora é muito claro, da Paraná Pesquisa, outras pesquisas nacionais, que aí não dá para duvidar, né? Ninguém duvidou até agora dessas pesquisas nacionais, registradas, assim, informadas pela grande imprensa nacional e confirmando que se a eleição fosse hoje,
o Wellington, o PL, poderia ganhar as eleições no primeiro turno. Agora, é claro que nós não vamos dizer que já ganhamos. Não, agora é trabalhar mais, cada dia mais. E olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me incentivando. Eu vou no interior, eu converso com as pessoas, me abraçam, me estimulam. E isso, claro, as pesquisas é um momento que reproduz uma fotografia de um momento, mas a gente tem, claro, com isso, muito mais estímulo. Saber que estamos no caminho certo. Qual que é o caminho certo? É conversar, é discutir, é ouvir, é saber o que pensa cada região do Estado. Por isso eu falo e repito, eu quero ser um governador humano, com relação com todo o Estado que eu conheço. Eu conheço esse Estado em todos os recantos. Ou seja, essa semana eu fui numa igreja, lá em Rondonópolis, numa cantata de Natal. E aí veio um senhor de bastante idade, me abraçou e falou: Wellington, eu quero que você ligue para minha filha, que ela está fazendo medicina e ela ainda guarda a sua cartinha de 3 anos de idade. Meu Deus, entendeu? olha só que maravilha. E ela é sua fã, então liga para ela, porque ela quer receber a sua ligação, ela vai ficar muito feliz. E olha só que coisa bacana. Isso é maravilhoso. E assim foi minha vida inteira. Mulheres que eram grávidas e eu pedi o voto na barriga. E agora, daqui a pouquinho, está pedindo voto pro bebê que estava agora, que não é mais tão bebê. Já é hoje. Mãe, enfim. Isso é dedicar a política. Por isso que eu falei que eu faço política como um sacerdócio. Mas, claro, que eu tenho orgulho e fico feliz quando vejo o meu nome despontando nas pesquisas. Mas isso não vai me trazer acomodação de jeito nenhum. Agora é que eu vou trabalhar mais. Perfeito. Olha só, a gente vai para um break, intervalo comercial, e volta em 1 minuto e meio ainda com o Wellington Fagundes aqui. Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Obrigado de verdade a Cileide, que está lá no CPA 1. Ela mandou aqui no Zap que está assistindo o programa Opinião, que não perde nenhum programa Opinião. O Valdeci, que está assistindo 3 Barras também, aqui no grupo do Zap, participando com a gente. A Zoraide, de Várzea Grande, lá do bairro da Manga também, no Opinião, aqui no grupo, está participando aqui com a Marlene, do PA 90. Está mandando um abraço para toda a turma aqui da mesa, não é? Tem mais gente. Tá o Isaías, que também está acompanhando aqui no Quilombo o programa Opinião. E outros tantos que estão aqui que eu não consigo ler tudo agora. Senador, o projeto da dosimetria, houve uma polêmica muito grande e eu fico assim. Eu quero que o senhor comente, inclusive, além da aprovação propriamente, o Alexandre de Moraes, ele esteve, assim, pelo que postou e publicou o jornal O Globo, ele atuou nos bastidores aí do Senado para alterar esse PL da dosimetria. Ele teve contato com, pelo menos, segundo o Globo, com 4 senadores lá, eu acho que o senhor não está entre os 4, para conversar, para tentar alterar ali aquilo que estava sendo já, que foi inclusive aprovado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele atuou aí nos bastidores, segundo o Globo, né? E isso é, inclusive, de acordo com a Constituição e de acordo com a lei, é proibido, seria proibido um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso daria problemas, implicaria em graves problemas, né? E eu queria que o senhor desse uma pincelada sobre esse assunto também. Olha, eu não concordo. Nós vivemos uma democracia. Com a intervenção. As pessoas poderem conversar, isso é natural. Olha, inclusive o Supremo Tribunal Federal, ele tem atuado muitas decisões em audiência pública. Então, isso é natural. Então, conversar com o ministro, eu ir lá e ser atendido, eu sou representante do povo. Então, o ministro tem a obrigação de receber, sim, e dialogar, encontrar o caminho da paz. É isso que precisamos fazer. Então, às vezes, as pessoas radicais, não, você não pode conversar. Não, ao contrário, tem que buscar o melhor caminho. E o que estava acontecendo? É um excesso. Então, a dosimetria não é nada mais do que, nada menos do que fazer uma pena com Deus no coração, mas acima com uma lei do bom senso. Como é que pode uma mulher
que apenas usou como arma um batom, escreveu lá, reproduziu uma frase irônica do ministro numa estátua, perdeu o mané, no outro dia lavou a estátua com água e sabão, estava perfeita. E essa mulher pegar 14 anos de prisão é exagero. Todo mundo sabe que é exagero. Então a dosimetria é exatamente para colocar ordem na decisão, não ser política, ser uma decisão técnica e humana. E é isso que nós queremos. Porque essa mulher tem filhos, ela produzia, ela era cabeleireira, ela trabalhava. Quando ela vai para a cadeia, 14 anos, sabe o que acontece? Uma criança numa creche custa 7 vezes menos do que um preso numa cadeia, numa penitenciária. Então isso é tirar dinheiro, essa mulher não é criminosa, ela não é maldosa. Então, tudo bem, faça alguma repreensão, como nós já temos muitos criminosos que cumpriram a pena e depois teve a possibilidade, inclusive, de diminuir a pena estudando, trabalhando. E essa mulher, então, não merece 14 anos. E assim muitos outros. Então, a dosimetria não é nada mais, nada menos do que isso. E é isso que eu espero que agora possa ser revisto a pena dessas pessoas de acordo com a gravidade. É isso que foi combinado, que foi decidido em lei. E espero que o presidente da República não vete. Porque se vetar, certeza, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto. Porque isso é algo de coerência que foi construído. Ok, foram quatro senadores, dentre eles os dois que foram revelados, o Pacheco e o Alcolumbre, tentando mexer, a ideia em tese, segundo o Globo, era mexer na redação final, não é? Para impedir que fosse aprovado o texto que foi, só que a maioria lá acabou. E eu preciso registrar o senador Esperidião Amin, que ele faz parte do bloco da oposição e fez um trabalho brilhante. Sim. Também. Lorenberg. Senador, no primeiro bloco, o senhor falou por 2 ou 3 vezes ser um parlamentar municipalista. Eu tenho aqui um trecho da fala do senhor, senador, quando era deputado federal, portanto, no plenário da Câmara Federal, no dia 3 de abril de 2006. Eu destaquei o seguinte trecho, entre aspas, todos nós sabemos que a infraestrutura do país enfrenta situação difícil, já que há praticamente 20 anos o setor não recebe os investimentos necessários. Felizmente, nos 4 anos do governo do presidente Lula, muito se tem investido no setor. Para o meu estado, o orçamento da União já garantiu mais do que o dobro da média do investimento dos últimos 20 anos para as estradas. Para todas as rodovias federais de Mato Grosso serão destinados recursos. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho da fala que o senhor fez no plenário da Câmara Federal no dia 3 de abril de 2006. Nossa, 2006. É pura verdade, é pura verdade. Olha, vocês se lembram, o vice-presidente da República foi o Zé Alencar, do nosso partido. E o nosso partido esteve à frente do Ministério dos Transportes. E eu sou presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística. Sempre trabalhei nessa questão. Por quê? Porque o Mato Grosso, nós estamos no coração do Brasil, distante dos portos. Então, produzir no Mato Grosso é um desafio muito grande, principalmente com a logística. Porque nós temos que importar os insumos, e esses insumos vêm através de quê? Dos navios, nos portos. E chegam aqui, nós produzimos e temos que exportar para chegar nos portos e ganhar os países, o mundo. Então, a logística é fundamental. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas Wellington, por que você fica defendendo portos, se Mato Grosso não tem portos? É porque o porto eficiente vai diminuir o custo Brasil. Por exemplo, por que eu defendo as ferrovias? Porque eu fui lá lutar para fazer o novo marco ferroviário no Brasil para permitir com que a ferrovia Ferronorte pudesse avançar. Eu que trouxe aqui, junto com o Jaime, a proposta para a Assembleia Legislativa para fazer a emenda à Constituição mato-grossense para fazermos a primeira ferrovia por autorização do Brasil. Está avançando de Rondonópolis, chega agora no ano que vem,
lá na BR-070, no município de Dom Aquino, bem próximo de Primavera e Campo Verde. Vai ser um grande terminal e ela vai avançar. Mas eu estou lutando, inclusive, para vir para Cuiabá, como foi a proposta também do Vicente Vuolo. Ele foi o autor da lei e nós não podemos deixar que essa ferrovia não chegue a Cuiabá. E para isso, a viabilização também ela chegar a Cáceres. É o trabalho que estamos fazendo. Então, eu sempre defendi as nossas rodovias. E, olha, sempre defendi que o Ministério do Transporte tivesse orçamento. Hoje, ao votar o orçamento da União, eu digo aqui como líder do bloco e como único membro titular da Comissão de Orçamento, eu fiz um discurso exatamente, porque agora não tem recurso. Novamente, o governo está deixando de investir. Para a BR-158, que é extremamente importante, precisa, no mínimo, 300 milhões. Sabe quanto está colocado? 60. Para o contorno de Barra do Garça, 5 milhões. Precisa melhorar a infraestrutura. O contorno de Barra do Garça está provado que foi muito importante para diminuir o número de acidentes. O contorno norte de Cuiabá, que eu trabalhei há muito tempo, né? Consegui liberar os recursos. Essa obra também ficou parada, com dinheiro na conta, mais de 100 milhões, durante muitos anos. E agora precisa concluir. Infelizmente, o recurso está pouco. Então, outras obras, 242, lá no Araguaia, é fundamental. Então, eu vou lutar, independente de quem é governo. Hoje nós somos oposição, mas eu quero que coloque recurso do Ministério do Transportes para concluir as obras inacabadas, porque Mato Grosso precisa disso. Mato Grosso precisa de ferrovia, Mato Grosso precisa de rodovia. Nós precisamos também investir nas nossas hidrovias. A hidrovia Paraguai-Paraná foi o que começou Mato Grosso. Aí veio alguém e questionou na Procuradoria-Geral da República e suspendeu a hidrovia Paraguai-Paraná. Agora eu fui lá em Cáceres com a prefeita Eliene, com os vereadores e trouxe aqui o diretor do DENIT da área Aquaviária e ampliamos a hidrovia Paraguai-Paraná, que era só até a cidade de Cáceres, até a Barra do Sepultuba. Sabe por quê? Porque temos um problema sério ali na cidade de Cáceres, porque houve o assoreamento do rio e quase que rompeu a rodovia. E nós tivemos que investir muito dinheiro. E vai lá ver a obra, eu já mostrei aqui. Aliás, entre nas minhas mídias sociais. Então, independente de quem seja governo, colocar recurso na infraestrutura é fundamental. Inclusive, professor, eu fiz um projeto de lei também para que todas as concessões, os recursos das outorgas, 70% tem que ficar para a infraestrutura, para não sumir no caixa do governo. Senador, olha só, João Ribeiro, depois você manda para mim aqui no Zap, aqui as redes sociais, para eu divulgar aqui antes de encerrar o programa. João Ribeiro está aí, não? Tá. Tá. Ô, João, não estou enxergando ninguém aqui. Ah, tá ali. João Ribeiro, meu amigo por inteiro. Manda para mim, por favor, aqui, para eu falar já já. Senador, o senhor não tem experiência no executivo, rapaz. O senhor tem 30 e tantos anos de experiência no legislativo. É o que disse Mauro Mendes Ferreira, atual governador do estado. Ele estava dizendo, fez uma crítica para o senhor recentemente, eu acho que o senhor deve ter tomado conta dessa crítica, não é? Eu queria que você desse uma resposta aqui para o nosso público, para a nossa audiência, sobre essa fala do governador aí, dizendo que o senhor não tem essa experiência no Poder Executivo e que sempre só foi parlamentar. Primeiro, Paulo, eu respeito a opinião de todos. Cada um tem direito de falar o que quiser e da forma que quiser, desde que não seja uma ofensa pessoal. Por isso eu sempre falo e repito, eu não gosto de briga, eu sou de luta. E assim, eu sempre respeitei meus adversários, porque o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Por quê? Porque nós vivemos num pluripartidarismo. E se você faz a política com altivez, com respeito, você não tem vergonha amanhã de estar junto, de andar junto. Então, o governador Mauro, ele fez essa crítica e eu acho injusta e discriminatória. Aliás, o Cidinho também falou, parece que eles estão tentando montar, mas que felizmente eles todos falando o seguinte, mas o Wellington é um grande senador, ele é muito competente, mas não tem experiência. Olha, gente, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Aos 22 anos eu me formei, montei meu negócio com sucesso, sempre honrei meus compromissos. Né? Ocupei cargo público, sim, fui secretário de planejamento de Rondonópolis, ajudei muito na gestão do Barreto, na minha experiência. Também do Dante de Oliveira,
fui secretário extraordinário, conseguimos trazer o maior programa de investimento da época aqui para Mato Grosso, que foi o programa das pontes. Inclusive a ponte Sérgio Mota aqui, que liga Cuiabá a Várzea Grande, né? Um ícone, né? Feito de engenharia e outras tantas obras no Mato Grosso. Todo lugar que você for, tem o trabalho do Wellington. Ajudei muito o governo Mauro, ele não pode esconder isso. Ele não pode esconder que muitas obras, muitos recursos eu trouxe. Aliás, fomos parceiros e somos até hoje. Somos até hoje, defendo o governo Mauro. Ou seja, injustas. É o que o senhor... Injusta e discriminatória. Sabe por quê? Eu vejo às vezes crianças, né? Ando nesse Mato Grosso afora, aí eu vejo crianças às vezes, olha, eu também quero ser político, eu também quero ser deputado, senador, prefeito. Olha que coisa maravilhosa quando você vê uma criança falando isso. E a gente tem que estimular. Quando eu vejo um jovem querendo oportunidade, olha, imagina bem, o Mauro nunca tinha sido nada. E ele mesmo fala que ele veio para Mato Grosso e teve oportunidade, porque ele estudou, ele era pobre, estudou na Universidade Federal Pública, pago pelo imposto do cidadão. Daí ele teve a oportunidade de crescer, montar o seu negócio e foi candidato a prefeito. Primeiro perdeu, depois ganhou. Primeiro não era nada antes, nunca tinha sido nada, nem vereador, e foi prefeito de Cuiabá. Então ele não poderia ter sido prefeito? Pois é, tem que ter o caminho só Uai, existe. o presidente Bolsonaro, que é garantido como um dos melhores prefeitos da história do Brasil, ele nunca tinha sido nada. Ele foi 24 anos comigo, deputado. O Tarcísio também nunca foi. Tá cheio de exemplos e aí, o próprio Mauro elogia o governo do Tarcísio. O nosso governador de Santa Catarina, Jorginho, que é o meu amigo Jorginho, nunca tinha sido nada. Senador, tem e exemplo? assim vai outros. Então, Cidinho, eu sei que você nunca foi homem de mentir, né? Você sabe quem é o Wellington, você é meu amigo, você já me elogiou muito e eu agradeço os elogios. Mas, olha, dizer que a pessoa não pode ser prefeito porque nunca foi nada, você foi prefeito de uma cidade pequena e sem experiência, foi um grande prefeito. Então, governador, Mauro, não fala mais isso não, porque fica feio para você. Escutou, né, senador, ex-senador o Cidinho e também governador Mauro, viu? A resposta para a crítica que o senhor fez está dada aqui pelo glorioso Wellington Antônio Fagundes, a quem eu agradeço de verdade. Eu queria ter mais tempo aqui. Já terminou? Mas acabou, por isso que eu falei para o senhor. Olha só, mas depende muito da sua agenda. Quando vier para cá, o espaço continua a postos para bem informar, não é? Porque esse que está assistindo a gente é carente de informação. Quando o senhor traz as informações de lá, seus posicionamentos, ainda mais o senhor que está aí buscando aí essa questão da disputa pelo governo do Estado, é importante que o nosso telespectador, que na ponta é quem vai votar, saiba do que o Wellington Fagundes está pensando e está fazendo. Esse espaço segue a postos para bem informar em tempo Feliz Natal, rapaz, para o senhor, para a família inteira, para os netaiada lá, para os filhos, para a nora e para todo mundo. Esse espaço segue a postos para bem informar sempre. Feliz Natal e bom novo ano. Olha, eu agradeço, professor Nuremberg, você, Paulo, a todos que nos assistiram, a Deus por nos oportunizar de estarmos aqui. E, claro, também desejar um bom Natal. Eu sei que esse ano não foi fácil, né? Agora acabei de receber a notícia do presidente Bolsonaro enquanto estava aqui no programa, viu? Ele vai ter que ir para mais uma cirurgia. Ele está com uma hérnia umbilical bilateral, agravada a situação de saúde. E o Xandão segurando a Quero onda. pedir a Deus que o proteja, que tenha sucesso nessa cirurgia. O Nelson Barbudo, que Está se recuperando, se convalesça, viu, Nelson? Né? Olha só, Nelson Barbudo, o pessoal que está em orações pelo Bolsonaro também, a gente está em corrente aí para que dê tudo certo, viu? Professor, e pedir a Deus também que possa propiciar um ano novo a todos, com oportunidades e felicidades. E agora é momento de reflexão entre a família e a gente ver o que deu certo, o que não deu certo e construir para o futuro. E corrigir também, né? Tudo que não deu certo aí. Obrigado ao João Ribeiro, Rayara e o rapaz ali, qual que é o nome dele mesmo? Alessandro, pessoal da assessoria de comunicação, todos aí, né, que estão acompanhando a gente aí. E
Bom novo ano para você. Bom Natal antes de qualquer coisa e bom novo ano também. Lorenberg, Até segunda-feira. a gente se encontra segunda-feira ao vivo aqui. Eu convidei o Gilberto Figueiredo para estar com a gente. Bora ver se ele vem. Segunda-feira eu estou em Brasília, viu? Porque agora nós ainda temos uma semana de trabalho. Tem que trabalhar mesmo. Esse povo tem que trabalhar mesmo. O povo lá do Senado tem que trabalhar mesmo. Olha só, Opinião volta segunda-feira. Que se cuide. Bom fim de semana. Fica bem. Fica com Deus também.